Costuma ocorrer que os quartetos nunca são realmente quartetos, como os tercetos. Não é verdade que os três mosqueteiros foram quatro? Vocês, pelo que se viu e se ouviu, eram realmente o quinteto. Manuel Vasques Montalbán. E aí, pessoal, hoje venho aqui trazer uma pequena resenha deste livro chamado Quarteto, de um autor chamado Manuel Vasques Montalbán, que eu agora, numa primeira instância, me esqueci, mas se eu não me engano ele é espanhol, se eu não estiver equivocado, já falecido já há alguns anos, é, mas a história é de 1987, originalmente chamada Quarteto, né? Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é uma coisa mais ou menos assim. Esta edição aqui é uma edição que foi publicada, eu até estava olhando aqui nas notas editoriais, porque eu comecei a ficar na dúvida de quando ela tinha sido publicada, mas me parece que é de 2006, mas não tem muito tempo que eu comprei, sinal que no lugar em que eu comprei, que eu já, se eu não me engano, foi numa banca que tinha vários livros. A história em si me chamou a atenção justamente porque eu gosto desse tipo de narrativa que nós temos um certo mistério, uma certa coisa envolvente aqui, né? E eu descobri que Manuel Vasques Montalbán não é, tipo assim, qualquer é, escritor. É um escritor extremamente conhecido, até onde foi a minha pesquisa, que escreveu diversas histórias também nesse mesmo sentido, de ter um mistério a se envolver. Essa edição eu devo dizer que ela é bem bonitinha, assim, eu não gosto da folha amarela, a editora é objetiva, né? Eu não gosto dessa folha branca, eu gosto mais daquela folha amarela, mas a folha branca não foi um grande problema. É um livro que dá para você ler ele tranquilamente em um dia só, porque ele tem 70 páginas, mais ou menos, né? A tradução é de Paulina Watt e Ari Reutemann, né? E ele é dividido em 5 capítulos. E agora eu preciso adentrar na história, né? Mas eu só quero olhar aqui e confirmar rapidamente. Quarteto conta a história de um quinteto. É muito interessante essa maneira como é colocado isso. Aquele trecho que eu li aqui no início é um trecho que está aqui, bem no comecinho, e que, de fato, se repete, porque é a fala de um dos personagens aqui da nossa história, né? Nós temos, então, dentro desse quarteto, Carlota, Luiz, Peppa e Modoléu, que pela pronúncia correta talvez seja Modogel, Modolel, não sei, uma coisa mais ou menos assim. Não vou lembrar agora da pronúncia do espanhol, da Espanha, né? Mas uma coisa mais castelhano, sei lá, não vou lembrar agora de cabeça. Mas a Carlota é casada com o Luiz e a Peppa com o Modoléu. Assim vou chamar ele Modoléu. E nós temos, além desses 4 personagens, mais um personagem que é o... Eu esqueci agora até o nome dele, por isso que eu tô com o livro aqui aberto. Eu tenho um problema com leitura de livros porque eu muito facilmente esqueço. Ventos. O sobrenome dele é Ventos e é assim que ele é referido. A pronúncia talvez seja Bentos. Então nós temos o Ventos e esses outros 4 personagens que eu falei. O Luiz, que é casado com a Carlota, e o Modoléu, que é casado com a Peppa. E é muito interessante porque eles são casais, esses 2 casais, né, que tem ali na faixa dos 40 anos mais ou menos, enquanto que o nosso Ventos, vou chamar de Ventos para uma pronúncia mais abrasileirada, já tem mais ou menos seus 50 anos. E a trama vai se desenrolar por causa do assassinato da Carlota. Então, a gente são 5 capítulos, né, eu acredito que um para cada um dos personagens, e no final nós vamos descobrir quem de fato assassinou aí a Carlota. Para você que gosta de narrativas de mistério, devo ser sincero que esse mistério não me pegou muito, no sentido de que no começo do livro, eu já fui sacando qual que era a do autor e eu consegui perceber qual que era o assassino e eu acertei na mosca. Eu sempre tenho para mim que quando isso acontece, ou eu fui muito espetacular na minha análise, ou o autor deixou escapar na sua escrita alguma coisa que fez a gente perceber isso. E eu acho que a intenção do autor não era nem que a gente não descobrisse, mas sim que a gente observasse a maneira como aquilo aconteceu, né? Então, se você tem interesse em em literaturas de mistério, de suspense, de investigação,
É uma história para colocar aí, para você dar uma quebrada numa ressaca literária, algo do tipo, porque é uma história bem leve, não é pesada na minha concepção, e dá para você ler em um dia só. Não é lá aquela grande trama que você vai ficar, meu Deus, dias pensando como outros livros fazem a gente ficar. Mas é uma coisa interessante, é um livro interessante para ler. Então, indico. Agora, de agora para frente, vou falar alguns spoilers, né, do livro para quem quiser entender um pouco mais do que acontece, mesmo sem ter lido. Primeiro que nós temos mais dois personagens aí que vão aparecer. O Dávila, que é o investigador da polícia, né, um perito, e um outro personagem que eu esqueci o nome agora, que ele é o auxiliar do Ventos, né? Eu acho muito interessante a maneira como a questão da homossexualidade é colocada aqui, porque nós temos o Ventos, que logo depois, no fim das contas, ele me parece muito ser, não sei se vocês também leram essa história, mas ele me parece muito ser de fato homossexual, mas ele não assume de fato. O assistente dele também o é, e o Madoléu também fica para mim no intermeio. Eu acho que ele teria ali uma dubialidade nesse sentido, porque ele é casado com a Peppa, com quem ele tem filho, enfim, e por aí vai. Eu acho interessante a referência que é feita aqui com uma história do Shakespeare. Não me lembro agora qual que é e não me lembro de ter lido, mas eu sempre acho essa questão da intertextualidade muito interessante. Trarei, inclusive, outras análises que vão explorar mais, na minha visão, sobre a questão da intertextualidade. É, e eu também queria citar um fato curioso que acontece aqui, que é a citação, uma breve citação de uma cantora espanhola chamada Rocío Jurado, que foi uma cantora que, na época que foi escrito aqui o livro, estava, sim, bombando, né? Já falecida desde 2006, que eu já conhecia essa cantora, ela que é vista como um símbolo de exuberância, de beleza, de sexualidade, né? De fato, quem mata a Carlota é o Ventos, e eu acho interessante como que ele consegue dormir à noite, porque ele deixa o amigo ser preso, o Luiz, que era o marido da Carlota, ser preso como principal acusado. Ele não faz nada, ele se mata, o Luiz se mata na cadeia e ele não faz absolutamente nada. Então, assim, eu não saberia precisar ali uma análise psicológica, mas precisa desse personagem. Mas claramente ele tem um parafuso, na minha concepção, ele tem um parafuso a menos. Porque ele. Primeiro, eu não sei se a motivação a qual ele se utiliza, ou se vale para cometer esse assassinato é tão válida assim. Descobri que a Carlota estava grávida, mas eu acho um pouco clichê essas questões. Não sei se esse livro, quando escrito, ainda não se enquadrava nessas especificações, mas eu acho hoje, toda vez que eu vejo, ai, descobriu-se que ela estava grávida, eu acho tão, sei lá, é como se eu já tivesse visto isso antes, em outros lugares, em outros contextos, né? E eu acho curiosa essa explicação de que é um quarteto que na verdade são cinco, porque na verdade, como uma morre, passa a ser quatro, de fato. Né? E o Ventosa era sempre visto ali como um cara mais velho, um juiz ali das partidas, um cara mais experiente. Então é interessante essa concepção de que é um quarteto formado por cinco pessoas. E que na maior parte do livro, de fato, é formado por quatro, com a morte de um. Depois vira um trio com a morte do outro. E depois isso se dissipa, porque a Peppa e o Modolé vão viver longe, né? Eu acho que essa história, ela é muito curta, então a gente não tem tempo de se apegar aos personagens. Eu acho que isso aqui seria uma novela, né? Dentro da concepção do gênero novela. A gente não tem tempo de na minha opinião, de se apegar ali aos personagens, né? Mas eu nunca me arrependo de nenhuma leitura que eu faço, nem das boas nem das ruins, porque eu acho que todas elas são parâmetros umas para as outras que nós fazemos na nossa vida, né? Enfim, pequenos comentários que eu tinha para fazer, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam aí, por favor, para dar uma moral aí no canal. E é isso, até mais, tchau, tchau.